Alô, alô! Bem-vindo ao mais um podcast Muito Além do Jardim. E hoje nós vamos falar em empreender em arquitetura e paisagismo. Esse é um tema que tem bastante caldo aqui para a gente desenvolver. Nossa. Seja com a experiência do Takeda, de 38 anos, né, de formado, já trabalhando. Isso. E eu, modestamente, nos meus anos já à frente da Takeda Design ali da equipe, passando por produção, criação. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa. E que Letícia hoje está dirigindo a nossa empresa, né? E por isso ela tem toda a experiência para poder compartilhar aqui nesse podcast com vocês. Mas vamos falar um pouco de história aí. Como é que foi a tua história iniciando aqui na Takeda Design? Nossa, a minha história foi bem engraçada, assim, é a típica história do quando é para ser, né? Eu entrei na Takeda Design, tinha 6 meses de formada, tinha uma vaga na produção, desenvolvimento executivo, eu sempre me achei mais de criação, mas não era a vaga que tinha, eu fui. Vou testar, vou ver o que é. Eu sei que eu comecei assim, vou testar 6 meses, para ver se dá certo. Se ia gostar ou não, né? Eu sei que já foram muitas vezes esses 6 meses, vários anos, eu sigo aqui e a gente está indo adiante. É isso então, aí. Começou num ramo que não era minha seara, não era meu preferido, e a gente foi indo, passei por todos os setores da empresa, até agora, por último, estava trabalhando direto na criação e agora na direção. São todos os outros aspectos, mas de vez em quando um pouquinho de criação que a gente merece, né? Claro, essa cachaça a gente sempre vai ter, né? Não larga, né? Não larga, né? Botar a mão na criação, tá junto com o pessoal do criação, sempre é uma coisa deliciosa. Mas essa carreira tão meteórica dentro da nossa empresa, né? De começar, né? Numa área que até não era a tua área preferida. E nem era o paisagismo escolhido, mas que isso se tornou algo tão importante que hoje, né, você está dirigindo a empresa. Então, primeiro, parabéns, né? A Letícia está aqui e ser minha parceira de podcast para falar dessa questão de como é importante pensar como dono, pensar como empreendedor, né? Já no primeiro momento que eu vi a Letícia, eu disse, aí está uma pessoa que pensa como dono, né? E eu fiz o desafio para ela. Letícia, começa a pensar como dono. O que você faria? E isso fez com que aguçasse a veia empreendedora da Letícia e trouxe ela aqui. Hoje está na direção. Então, como é que você vê isso e você pode compartilhar isso com os nossos ouvintes? Eu achei uma loucura, tá? Como é que me diz para pensar como dona? Eu tinha uns 6 meses de empresa, meu Deus do céu! Mas eu fui, levei fé, conectei. E a gente foi indo, as coisas foram evoluindo. E eu acho que é uma mudança que você não cresce só profissionalmente. Você vai evoluindo como pessoa. E acho que influencia muito também como a gente conectou com as pessoas, como a gente conectou aqui, né, como arquitetos, como amigos, como isso evoluiu. Então, tudo anda junto. Porque os aprendizados da vida profissional, eles são mais ou menos padrão. Você vai seguindo um crescente. E sabe por que também que eu fiz toda essa jornada? Isso que eu ia dizer lá no início. Porque paisagismo nem era a minha escolha inicial, porque eu não sabia o que o paisagista fazia. Eu pensava, não, eu não sou muito das plantinhas, eu até gosto de plantar no jardim com a avó, com o pai, mas não é meu negócio, assim. Até que eu entendi que a gente fazia muito mais, muito além do jardim. Muito além do jardim. A gente fazia muito mais que isso, e aí eu me apaixonei, assim, eu já gostava de urbanismo na faculdade, a gente teve a chance de trabalhar em vários projetos de urbanismo aqui, e a arquitetura paisagística, até os nossos projetos queridinhos, né, de praças, parques, acho que isso fez eu realmente me apaixonar pela profissão do paisagista, e também o lado de poder aprofundar no paisagismo para residências multifamiliares, que é o nosso foco, todo esse estudo de comportamento, esse estudo de como a pessoa vai usar aquele local, pensar aquela vida ao ar livre ali, para você proporcionar as melhores experiências, os melhores
a melhor variedade, né, de estímulos que essa área externa pode oferecer. Isso foi o que fez eu me apaixonar assim, pela profissão e estar aqui há tanto tempo. Acho que é o muito além do jardim mesmo, que para mim funcionou super bem. Que fez essa paixão virou brotar, virar a chave. E aí, para empreender em arquitetura, em paisagismo, fazer uma empresa e fazer isso que você fez, pensar como dono, como é que é? O que te levou a isso? Isso veio também de uma questão importante da questão da liberdade criativa. Porque aqui na nossa empresa, nós damos total liberdade a todos os arquitetos para eles criarem, proporem, estarem coletivamente no projeto. Isso é um ponto para você, um ponto decisivo de se criar uma empresa? Isso é fundamental, tá? Eu acho que isso é o principal motor para a gente quando começa. Principalmente, assim, conselho para os mais jovens. Geralmente, a gente vai fazer a faculdade, a gente fica muito focado numa ferramenta. No meu tempo era o 3D. Eu quero saber 3D, eu quero fazer uma cena hiperrealista, mas você esquece de focar e não percebe que você está se formando para ser mão de obra de alguém. Você tem que focar no seu projeto, na sua criatividade, na sua maneira de expressar os espaços que você cria, não só na ferramenta de 3D. Não só na representação gráfica. Exatamente. É que agora a febre do 3D é tão forte. Agora, do tempo que eu me formei para cá, agora acho que o BIM talvez esteja até sobrepondo um pouco. Mas claro que são coisas vitais, são coisas muito importantes. Né, tem trabalhos nessas áreas que são obras de arte, tão bem feitos, tão bonitos. Mas dica para os mais novos: dê atenção à sua criatividade, ao seu estilo de projeto, ao que você gosta de referências. E exatamente isso da liberdade criativa que você falou, Takeda, é o que fez ajudou, né, essa paixão a brotar, porque é um lugar, para mim, foi uma jornada de não necessariamente ser ferramenta, mas poder criar. E é isso que a gente tenta trazer para todo mundo que vem trabalhar conosco. Que bacana. Então, vê só, a questão de empreender tem muito disso, né? Nem todas as empresas possibilitam, como a nossa, essa liberdade criativa. Então, você empreendendo e criando sua própria empresa, você tem condições de ter essa liberdade, ter seu próprio design, ter seus próprios conceitos, interagir com o cliente e ter as soluções que mais te agradem, né? Então, isso é muito bacana, essa questão de empreender, não só pela questão financeira, mas também pela questão de liberdade de expressão. Muito bacana. Exatamente. Quem é criativo sabe que a criatividade é aquela coisa que ela é sempre latente ali. Você não consegue ignorar ela. Você não consegue abafar. É sempre algo que você precisa botar para fora, né? E sai naturalmente. Então, empreender possibilita isso, né? Que você expresse, você use da criatividade não só para criar coisas muito diferentes, mas também para resolver problemas, né? Que eu acho que aí a gente pode puxar também para o lado empreendedor das responsabilidades que a gente tem, né? Que eu acho que isso tem o seu lado ótimo e também tem o lado que exige, né, que a gente vá se tornando pessoas melhores para poder lidar, senão essas responsabilidades acabam esmagando a gente. E como você vê essa questão da responsabilidade hoje numa empresa, como direção de uma empresa? É uma responsabilidade super grande e eu tive a sorte de ter um bom tempo de preparo antes de assumir o cargo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que, se você não está devidamente preparado, você deixa faltar em algumas áreas. Quando você tem preparo, você tem treinamento, essas responsabilidades, principalmente com o nosso cliente externo e o nosso cliente interno também, que é nosso colaborador. Os nossos colaboradores, é super importante. Então, a gente sempre está equilibrando esses pratos, né? Como a gente atende o nosso cliente da melhor maneira possível, que é um mantra do nosso escritório. Atendimento é tudo, atendimento é rei, né? Exatamente. A gente atende todos os clientes. Até o final de todos os processos, a gente está junto numa parceria com o nosso cliente, né? Então, cuidar do cliente externo e cuidar do cliente interno, você tem que ter muito preparo, experiência. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você, tá aqui. E isso é uma questão
bem importante, né? Eu vou falar da minha vida, né? Então, a Letícia, ela desenvolveu o empreendedorismo dentro de uma empresa. E isso também é empreendedorismo. Quer dizer, galgar cargos dentro de uma empresa também é uma lição de empreendedorismo interno. Né? Um empreendedorismo interno, de ele estar se desenvolvendo. Então, se quer trabalhando numa grande empresa, né? Tem muitos arquitetos que já passaram pela nossa empresa, que já estão trabalhando em empresas internacionais, né? Então, é muito bacana ver que eles estão já desenvolvendo e trabalhando em empresas no mundo inteiro. Então, isso é muito bacana de ver. Mas um pouco da minha história, né? Que é um pouco diferente da sua. Eu já saí da faculdade e já fui empreender, né? Fui direto, né? Nunca tive um trabalho, a não ser como estagiário, dentro de escritórios de arquitetura. Então, eu saí da faculdade e já abri uma empresa. Então, minha história foi de criar um mercado. Na minha época, nem mercado ainda existia de paisagista, né? Eu chegava nos incorporadores e falava da questão do projeto de paisagismo. Eles diziam, quem faz o paisagismo, que ele entendia como jardinagem, é o jardineiro lá de casa. E aí eu comprei uma Kombi, né? Uma Kombi, e fui fazer jardim. E esse processo de entender o cliente é fundamental, né? Então, sempre a gente fala, quem não entende de gente, né, não entende de empresa. Porque a empresa, o cliente é gente, o colaborador interno é gente, né, os parceiros são gente, quem não entende de gente não entende de empresa. Então, foi isso, entendendo das necessidades reais do nosso cliente, é que eu fui criar de forma empreendedora, analisar um problema e ter a solução, certo? Então, uma dica fundamental de toda pessoa que lida com empreendedorismo, nós somos resolvedores de problemas. Se a gente entender que nós somos prestadores de serviço, quem presta serviço, quem quer ter uma empresa, ele tem que gostar de prestar serviço, que nós resolvemos problema, a gente, sempre quando aparecer um problema, a gente vai falar, como o Roberto Chiniachi, que tem um livro dele, que é Problemas Oba. Mais um mantra. Mais um mantra. Problemas Oba é fundamental, porque eles nos pagam para nós resolvermos o problema. E é isso que nós fizemos, exatamente resolver o problema. Então, quando a gente estava vendendo o jardim, construindo jardins, nós também entregávamos um projeto. Eles diziam, que bacana isso. E aí nós explicávamos a importância do trabalho do paisagista, não só como desenhador de jardim, mas como desenhador das áreas abertas do empreendimento. E eles só foram entender isso com a vinda da Encol ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, e que eles não tinham mais paisagistas, não tinham como atender os paisagistas do centro do país, o Lemarx, o Benedito Abud, os grandes escritórios de paisagismo não tinham mais condições de atender todas as demandas, e eles foram buscar paisagistas nos estados. E eu estava aqui, né, construindo jardins, fazendo meus pequenos projetos, e aí que houve o grande salto, né? Então, não existe sorte em empreendedorismo, existe estar preparado no lugar certo, na hora certa. Nesse momento é que eles me contrataram para vários projetos daqui do Sul, da Encol, tanto de econômicos, comerciais, até de altíssimo padrão. E a partir desses projetos é que os clientes locais começaram a ver, puxa, que disciplina interessante, que ajuda na venda dos empreendimentos. E aí que o paisagismo como projeto, o paisagismo muito além do jardim, desenvolveu. Naquela época eles falavam dos condomínios clube, em condomínios que tinham muitas atividades nas áreas de lazer, isso disseminou por toda a região sul, e nós começamos a atender toda a região sul. Isso foi fantástico. Então, um pouco da nossa história é essa, né, de estar crescendo com o mercado, coisa que não é necessária hoje. Hoje, através de um bom curso, através de buscar informações, nós podemos conhecer quais são as nossas responsabilidades, e aí vai outro mantra, tudo aquilo que mata, a gente tem que levar muito a sério, né? A gente saber quais são as questões que nos matam, as questões das normas, saber todas as armadilhas por trás da profissão, que a gente possa encarar o empreendedorismo na área de arquitetura e paisagismo com mais facilidade e enfrentar o mercado. A minha história é mais ou menos essas que chegaram, né, a essa
essa empresa ter uma cultura própria, né? E o que você acha hoje dessa cultura que nós desenvolvemos aqui na Takeda Design? Eu acho que essa cultura, ela foi construída, né? A gente tem quase que um momento antes da pandemia, depois da pandemia, né? Porque mudou muita coisa. Então, a gente tem colaboradores que a gente nunca viu pessoalmente, né? Muitos. Que a gente só conhece online, na câmera. E como é que você engaja uma equipe assim, né? Como é que você cria cultura de empresa? O que é a resposta? Rituais saudáveis e conexões, né? É você falar com a sua equipe, claro, faz a comunicação eficiente ali para resolver o trabalho, mas também conversa com a pessoa que está ali com você, conheça a pessoa, se interesse por essa pessoa. Isso eu acho que criando rituais saudáveis, assim, terminamos a reunião de direcionamento do projeto, estamos trabalhando e desenvolvendo. Não tem problema ficar numa chamada e conversando, perguntar que série você assistiu, o que você vai fazer final de semana, como é que foram as férias. Acho que é saber lidar com pessoas de maneira eficiente. Então, a gente até brinca, né? Que o nosso lema ali é work hard, play hard também, porque tem que ter um equilíbrio, entre essas coisas. Um equilíbrio até de interesses, né? De interesses do colaborador, interesses da empresa, que juntem em um interesse próprio em construir algo importante. Por isso é tão importante a gente falar de cultura. Cultura é mais ou menos uma regra em que a gente tem dentro da empresa para desenvolver o trabalho que a gente desenvolve de uma forma mais eficaz. E essa questão da preocupação não só do cliente interno e do cliente externo, isso é uma questão de cultura muito importante, porque o maior valor que nós temos numa empresa são as pessoas. Não existe máquina, não existe hardware, não existe software, não existe tecnologia mais importante que possa subjugar, né, a força das pessoas. Né? Então, fundamental, dentro do primeiro ponto da cultura da Takeda Design, é valorizar as pessoas, né? Que as pessoas são fundamentais. O segundo ponto é entender de uma forma muito eficaz como pensam as pessoas, tanto clientes quanto clientes internos, como colaboradores. Como fazer essa empatia, né? Que no neuroarquitetura falam tão importante. Criar essa empatia, se colocar no lugar do outro. E só assim, se colocando no lugar do outro, a gente pode realmente ser eficaz no nosso empreendedorismo. Pode ser eficaz na criação de uma empresa. Por quê? Nós estamos levando em consideração pessoas e não máquinas, não instrumentos, não ferramentas, sim pessoas. E quando a gente coloca isso em primeiro lugar, não tem empresa que vai dar errado, se nós colocarmos as pessoas em primeiro lugar. Perfeito. Eu acho que tem os rituais saudáveis também, exato, que a gente cria, que ajudam a disseminar essa cultura, né? Eu lembrei também, a gente faz bom dia toda segunda-feira, a gente faz o sextou na sexta-feira. A nossa ginástica laboral, 3 vezes por semana. Poxa, isso é muito importante. Na pandemia era assim um alento ter essa laboral. Agora todo mundo ainda se mexe, mas a gente tendo uma laboral focada no bem-estar, né, das ferramentas que a gente usa, as mãos, as costas, ombros, cervical, é muito bom e isso une todo mundo. Porque não teria por que uma empresa que vende bem-estar, né? Não promover o bem-estar. E um abraço ao Gui, nosso personal que está todas as segundas, quartas e sextas com a gente aqui na Valeu, empresa. Gui! E eu acho que é legal a gente trazer também um caso aqui, de entender pessoas. Esses tempos a gente ia promover um colaborador, colaborador excelente, muito bom. E já está há alguns anos com a gente. E estava decidido, ele vai ganhar um cargo de coordenador, ele merece reconhecimento. Só que antes de concretizar a coisa, fomos falar com o colaborador, começamos a conversar, conversa vai, conversa vem. Não, mas eu não quero ser coordenador, eu quero mesmo criar, quero ser de criação. Ah, tá, ok, você tem algum material aí? Aí eu ia montar em 6 meses para te mostrar no final do ano, então mostra agora o que tem. Trabalho lindo, maravilhoso. Olha só. E isso é uma coisa que a gente tem aqui, que eu aprendi com vocês, que eu não via em outras empresas, que é o entender qual é o plano, o que a pessoa quer.
Se você coloca a pessoa numa tarefa que está alinhada com o propósito dela, com o que ela quer fazer da vida, você já tem a receita para um colaborador muito mais feliz, né? E até uma coisa que a gente usa agora, eu, Rosane, beijo Rô, nas entrevistas de emprego, que é assim, pergunta o longo prazo. Qual é a tua ideia a longo prazo? Porque muitas vezes a pessoa chega com um discurso pronto, assim, eu quero essa vaga, eu vou desempenhar muito bem essa tarefa agora, não sei o quê. Mas e no longo prazo, qual é a tua ideia? Às vezes é uma coisa completamente diferente da vaga, né? Então, isso não, muitas vezes acaba sendo não um elemento de corte, mas se tem a ver, a gente direciona a pessoa para uma área, né? Para uma atuação para a gente, exatamente, que ela vai ser mais feliz. Eu acho que isso diz tudo, né? Olha a regra importante. Você que quer empreender, primeira questão fundamental é saber o que você gosta. Porque sabendo o que você gosta, tem muito mais chance de você escolher seu nicho, seu subnicho, ou até seu nanonicho, né? Que isso a gente vai falar mais adiante em outros capítulos. Mas escolhendo em que área que você atua e fazendo uma linha do tempo e vendo você lá no futuro, 10, 20, 30 anos, fazendo isso, se isso vai aquecer seu coração. Se aquilo te der um alento, dá um quentinho no coração, vá com toda a força, certo? Porque essa é a questão que move. Não adianta ser algo que dê resultado agora, dê dinheiro, esteja na moda, mas se no longo prazo você não vai gostar. Então é importante que você construa essa empresa já olhando muito para dentro de você, né? Naquilo que você gosta, naquilo que você é bom e naquilo que você vai ajudar o mundo, né? O que você realmente vai ter como propósito de auxiliar o mundo. Quando você alcançar esse objetivo, sem dúvida, certamente sua empresa vai ser uma empresa de sucesso. E para os negativos de plantão, sempre dizem, mas não adianta, meu propósito é esse, mas não tem mercado. Mas o que eu vou achar, onde tem mais serviço é tal área. Está aí o exemplo de quem inventou o mercado de paisagismo para os arquitetos, para poderem atuar muito além de jardim. Então, acho que fica essa lição, assim, nem sempre a coisa vem pronta. E o empreendedor mesmo, ele sabe criar o seu mercado, ele sabe adaptar o seu propósito, né, ao que funciona no mercado. Acho que isso é a lição, é uma boa mensagem que a gente pode deixar antes de ir para o nosso próximo item, que eu acho que a gente podia falar um pouquinho dos desafios, né? Sim, os desafios do mercado, né? Exato. Desafios do mercado. Esse tem sido um dos grandes problemas dos arquitetos não se aventurarem, né, no empreendedorismo, né? Será que eu vou conseguir mercado? Será que eu vou conseguir cliente? E não existe ovo ou a galinha aqui. Só tem um jeito de fazer. É se aventurar no mercado. Sim. É tocar o mercado. E o ponto principal que a gente fala, né, na nossa mentoria de artes, né, de empreendedorismo, fale com os gênios do marketing. E quem são os gênios do marketing? Os próprios clientes. Os clientes respondem tudo aquilo que é necessário saber para atendê-los, né? Então, buscar o cliente potencial, fazer uma entrevista qualitativa, trocar ideias e ver aquilo que aquece o coração, aquilo que tem interesse nele, e esse é o mercado que vai ter sucesso. Então, entrevistas qualitativas e um bom número de pessoas façam com que você entenda esse mercado e vá aí adaptando as suas ferramentas para atender esse mercado. Foi o caso do jardim dentro do projeto de paisagismo. O projeto de paisagismo era o que eu queria vender, mas já que o meu cliente não estava ainda preparado para contratar esse tipo de serviço, eu comecei a vender jardins, é o que ele contratava. Então, essa é a forma de a gente encarar o mercado, é entendê-lo, é perguntar para ele, entender o que vende e a partir daquilo que vende, fazer o melhor possível. E esse desafio é essa leitura, né, macro do mercado e micro. Né? Então, macro de como ele está desenvolvendo e micro, como é que eu vou fazer o meu trabalho. Exatamente. Eu acho que essa questão, assim, só para ilustrar o que você falou, preste atenção nos empreendimentos imobiliários lançados hoje. Independente de quem seja o projeto paisagístico.
os elementos da área externa são os elementos vendedores, muitas vezes, né? Tem projetos que confiam muito nisso, né? Assim, acho que você trouxe um pouco de histórico dos condomínios clube, e até hoje tem muito empreendimento que é caracterizado por isso, pela oferta de lazer. Então, acho que isso transformou o mercado acompanhou essa evolução, né? E criou demanda, e uma demanda que existe para quem está aí, está querendo aprender, né? E vamos pensar num grande mercado residencial. Hoje, se nós formos pensar, o jardim não é mais aquela área de lazer da casa. Hoje o jardim é até o local de trabalho, é o local do home office, é o local de atividades com os pets, né, que não tinham tanto espaço quanto tem hoje na vida dos moradores. Então, a questão do jardim residencial mudou totalmente. Se for pensar em termos de biofilia, bem-estar, em banho de natureza, né, a gente vai pensar que hoje os jardins residenciais são uma fonte inesgotável de buscar a natureza e buscar o bem-estar. Então, ele começa a ter outras funções dentro do dia a dia da casa. E é uma coisa fantástica como os comportamentos começam a mudar e como o paisagista tem que acompanhar esse mercado. Então, certamente, hoje, arquitetos que não trabalham na área de paisagismo, hoje devem estudar paisagismo exatamente para melhorar o seu design biofílico, através do design biofílico, a qualidade dos espaços. Então, fica a dica aí para vocês. Exatamente, porque se os espaços impactam diretamente na saúde mental e física das pessoas, né? Hoje em dia já se fala em Hidden Garden, né? Os jardins curativos. Então, fora as farmácias, os jardins farmácia, né? Com chás, né? Temperos e coisas que ajudam na cura. Né? E eu lembrei até daquele trabalho que a gente fez no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no hospital, para os pacientes próximos do CTI, né? Então, poder usufruir a natureza, né? Exatamente, não só o jardim, mas trazendo com o design biofílico essa experiência, né, direta ou indireta da natureza, adesivagem, né, trazendo casinhas de passarinho para eles poderem escutar os passarinhos. Então, frutíferas nativas. Exatamente. Então, tudo isso ajuda o cliente. Para ter uma ideia, em termos de medicina, o design biofílico, estar junto à natureza, pacientes utilizam menos analgésico, pessoal. Eles curam até 30% mais rápido. Então, eles criam um bem-estar, baixo o batimento cardíaco, e tudo isso ajuda. Os hospitais SARA foram os precursores disso, né? Eles chegaram à conclusão, o Lelé chegou à conclusão, que uma pessoa que tem um problema de motricidade, por estar quebrado ou por estar com algum problema ortopédico, ele não precisa estar dentro do quarto. Ele criou aquela cama maravilhosa com rodas e todos os pacientes iam interagir no jardim. Então, realmente, toda essa questão da importância que hoje o paisagismo está tomando, né, no processo não só dos jardins, mas da arquitetura hospitalar, da arquitetura educacional, com a maior retenção do conhecimento pelos estudantes em locais ajardinados, da questão das áreas de trabalho, então dos interiores de escritórios, tudo isso, né, ele está muito, muito vinculado à importância do design biofílico e à importância do paisagismo. Então, o mercado realmente empreender nessas áreas vai ser cada vez mais um mercado promissor para todos. Eu acho que é exatamente isso de utilizar um método, né, para vários mercados. Então, você cria várias possibilidades para os profissionais que estão aí, né, querendo aprender um pouco mais e entrar no paisagismo. Agora, a gente pulando para o nosso próximo tópico, você falou nas residências, eu me lembrei assim do boom que teve residencial do paisagismo na pandemia. E os desafios que o trabalho remoto nos trouxe. Porque assim como teve esse boom residencial, é porque além não só a nossa equipe, mas também várias pessoas estavam indo trabalhar nas suas casas. Então, acho que a gente podia compartilhar um pouquinho do nosso dilema, do que a gente achou de bom. Eu acho que a gente conseguiu tirar uma coisa muito positiva também no trabalho remoto. Falar um pouquinho do nosso dia a dia, até com essa coisa de morar num país, ter equipe em vários estados do Brasil, você morando em outro país e tocando a empresa e atendendo todos os clientes.
Vamos falar um pouquinho desses desafios, que eu acho que a gente venceu coisas legais aí. Então, vamos falar de empreender em paisagismo com o trabalho remoto. E não só a questão do trabalho remoto, mas é trabalhar em outros mercados, que é uma coisa que muita gente se interessa. A nossa empresa trabalha em 24 estados, trabalha em mais de 200 cidades. Então, isso possibilitou, né, uma oportunidade tremenda com o trabalho remoto e com reuniões remotas. É nós sermos muito mais ágeis no atendimento, né? Então, hoje, mesmo à distância, a gente faz reuniões com muito mais facilidade. A gente faz até visita de obras com vídeo, a gente faz análise até de trabalhos de urbanismo, né, com visitas guiadas por vídeo. Então, a nossa inserção, nosso atendimento ficou de muito maior qualidade, né, mesmo estando à distância. E quanto aos nossos colaboradores, sem dúvida, nós aumentamos a possibilidade de termos os colaboradores dos estados em que nossas obras estão sendo projetadas, estando trabalhando dentro do projeto. Então, aí vai mais um conhecimento de comportamento das pessoas locais, o entendimento das vegetações locais e, principalmente, da cultura local, que é fundamental. Então, hoje, se nós formos reunir todos os nossos colaboradores dentro do escritório, não caberia, né? E é bem importante que nós dobramos da pandemia de tamanho e, mais importante de tudo, é que isso trouxe um ganho real, né, de qualidade para a nossa empresa. Isso é muito bacana. Então, todos aqueles que têm medo de empreender, trabalhar em outros estados, trabalhar em outros mercados e também contratar de outros mercados, tem que pode ter certeza que isso não é um problema, e sim é uma grande solução para a gente poder atingir outros mercados diferentes do que a nossa cidade. E eu tenho uma razão muito forte para isso. O que eu notei, assim, da experiência no mercado, depois da pandemia, depois do trabalho remoto, as coisas ficaram muito melhor documentadas. Eu vou até confessar que, dependendo do terreno que a gente ia visitar, se o terreno estava ainda em mata, estágio secundário, estágio primário, impossível, né? Trilha, cara, muito melhor receber uma filmagem de drone, pegar todas as visuais e levantamento topográfico preciso, exatamente, com todas as necessidades. E isso tanto para o cliente, eu acho que os projetistas se organizaram para ter uma documentação muito mais completa dos processos de reunião, das compatibilizações, seja pelo BIM Collab, todas as outras ferramentas ali. Street View, visitar terrenos com Street View. Street View, né? Muito importante. Dica de como ver vegetação nativa. Como ver vegetações locais que dão bem no local, o Street View. Então, nós temos muitas ferramentas que foram fundamentais no trabalho remoto e que hoje ele tem muito mais qualidade. E como empresa, sabe, eu notei também, a gente saiu muito melhor dessa pandemia, não só pelo crescimento, mas porque a gente conseguiu trazer um alinhamento de processo, um refinamento dos processos através da documentação. Porque várias coisas que antes você estava com um colega ali do lado, só cutucava ali para alinhar, hoje em dia a gente tem um documento padrão, a gente tem manuais, a gente tem metodologia, porque o desafio maior do trabalho remoto para uma empresa, para você empreendedor, é treinar uma equipe e engajar essa equipe. Por isso que a gente falou de cultura aqui antes. E a gente traz aqui nesse desafio, porque processos mais alinhados, mais documentados, possibilitam que a gente atenda o nosso cliente de maneira mais ágil, e isso a gente trabalha todo dia, né? Afinando esses projetos para dar o atendimento ágil e para fazer aquilo que a gente sempre comenta, né? Navegar da lapiseira à inteligência artificial. Exatamente. Acho que esse é o desafio vencido e um grande ganho, né? Então, você que quer empreender na arquitetura e no paisagismo, fique claro que os desafios são grandes, existem várias ferramentas à disposição, pessoas que já passaram por esse processo, que podem ensinar você a desenvolver isso de forma mais rápida e mais assertiva, e que você possa passar por esses desafios de uma forma muito mais tranquila, né? E que, sem dúvida, todas as ferramentas que nós temos hoje vão nos ajudar a sermos empreendedores cada vez melhores. Então, por isso, entrar no empreendedorismo da arquitetura e no paisagismo, sem dúvida, hoje é mais fácil,
é mais tranquilo, e sigam os exemplos daqueles que estão fazendo isso hoje. Exatamente, pessoal. Assim como eu tive alguém para me mentorar, a gente contem com mentores, contem com alguém que já trilhou essa jornada, e a gente fica à disposição aí, deixem suas dúvidas, suas demandas nos comentários, e a gente responde no próximo, né? Bacana. Obrigado pela participação de vocês. Mais um capítulo desse podcast Muito Além do Jardim. Valeu, pessoal. Valeu.